Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos explorar um tema fascinante e muitas vezes mal compreendido: as diferenças entre os anjos caídos e os demônios. Você já se perguntou como esses seres espirituais se originaram? Quais são suas capacidades e limitações? E quais são seus objetivos em relação à humanidade? Então, este vídeo é para você. Neste vídeo, vamos abordar a origem dos anjos caídos e dos demônios, suas posições na hierarquia celestial e infernal, suas capacidades e limitações, e muito mais. Vamos também discutir como eles se manifestam e interagem com os humanos, e qual será seu destino final segundo as Escrituras. Além disso, veremos como esses seres são representados na cultura e literatura e como podemos resistir às suas influências através da batalha espiritual. Fique conosco até o final para aprender lições espirituais valiosas e descobrir como aplicar esse conhecimento na sua vida cristã cotidiana. Vamos começar. Origem dos anjos caídos e dos demônios. Para entender as diferenças entre os anjos caídos e os demônios, é essencial começar pela origem de cada um. Segundo a Bíblia, os anjos caídos são aqueles que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Lúcifer, que era um querubim de alta posição no céu. A narrativa da rebelião de Lúcifer é encontrada em Isaías, capítulo 14, versículos 12 e 15, e Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 19. Em Isaías, lemos sobre a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Em Ezequiel, a passagem descreve a perfeição e a beleza de Lúcifer antes de sua queda. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele e seus seguidores foram expulsos do céu. Esses seguidores são conhecidos como anjos caídos. Eles mantêm algumas de suas capacidades originais, mas agora estão em oposição a Deus e sua obra. Por outro lado, a origem dos demônios é um tema de debate teológico. Algumas interpretações sugerem que os demônios são os espíritos dos Néfilim, que eram os descendentes dos filhos de Deus e as filhas dos homens mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Outras teorias propõem que os demônios são simplesmente anjos caídos, que assumiram diferentes papéis ou formas após sua queda. Independentemente da interpretação, é claro que tanto os anjos caídos quanto os demônios são seres espirituais, malignos que operam em oposição a Deus e ao bem-estar da humanidade. Entender suas origens nos ajuda a compreender melhor suas motivações e ações no mundo. Agora que estabelecemos a origem dos anjos caídos e dos demônios, vamos explorar suas posições na hierarquia celestial e infernal no próximo capítulo. E você já conhecia essas histórias sobre a rebelião de Lúcifer e a origem dos demônios? Deixe seu comentário abaixo. Hierarquia celestial e infernal. Agora que entendemos a origem dos anjos caídos e dos demônios, é importante explorar suas posições na hierarquia celestial e infernal.
Antes de sua queda, os anjos caídos, liderados por Lúcifer, ocupavam posições de alta autoridade no céu. Lúcifer, também conhecido como Satanás, era um querubim, uma classe de anjos de alta posição. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, descreve Lúcifer como o querubim ungido que cobre, indicando sua elevada posição e proximidade com Deus. Outros anjos caídos também tinham posições importantes e responsabilidades específicas na hierarquia celestial antes de se rebelarem. Após a queda, esses anjos caídos foram expulsos do céu e perderam suas posições de honra, mas ainda mantêm uma estrutura hierárquica no reino das trevas. Satanás é frequentemente visto como o líder supremo dos anjos caídos e dos demônios, exercendo autoridade sobre eles. No reino das trevas, a hierarquia dos demônios é menos claramente definida na Bíblia, mas algumas passagens sugerem uma estrutura organizada. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta passagem indica diferentes níveis de autoridade entre os seres malignos. Os principados e potestades mencionados por Paulo são termos que indicam níveis de autoridade e poder dentro da hierarquia infernal. Os demônios, subordinados aos anjos caídos, operam sob a direção de Satanás e seus principais tenentes, executando suas ordens e promovendo o mal no mundo. Uma diferença significativa entre anjos caídos e demônios é a extensão de sua autoridade e poder. Enquanto os anjos caídos, como Satanás, possuem grande poder e influência, os demônios geralmente têm capacidades mais limitadas. No entanto, ambos os grupos trabalham em conjunto para enganar, tentar e destruir a humanidade. Compreender essa hierarquia é crucial para entender como esses seres espirituais operam e como podemos nos proteger contra suas influências. A Bíblia nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para resistir às estratégias do diabo e seus seguidores. Agora que exploramos a hierarquia celestial e infernal, vamos discutir as capacidades e limitações dos anjos caídos e dos demônios no próximo capítulo. E você, já ouviu falar sobre a hierarquia no reino das trevas? Deixe seu comentário abaixo. Capacidades e limitações. Agora que entendemos a hierarquia dos anjos caídos e dos demônios, é importante explorar suas capacidades e limitações. Os anjos caídos, mesmo após sua queda, retêm muitos de seus poderes originais, embora agora os usem para propósitos malignos. Os anjos caídos possuem uma vasta gama de habilidades. Eles têm a capacidade de se transformar em seres de luz para enganar os humanos, como mencionado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que eles podem assumir formas que parecem benignas para enganar e desviar as pessoas do caminho de Deus. Além disso, os anjos caídos possuem grande inteligência e conhecimento, adquiridos ao longo de milênios. Eles conhecem as fraquezas humanas e usam essa informação para tentar e enganar. Eles também têm o poder de realizar sinais e maravilhas falsas para convencer as pessoas de suas mentiras. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, lemos que a vinda daquele iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Os anjos caídos também têm a capacidade de influenciar eventos e pessoas de maneiras sutis e diretas. Eles podem instigar guerras, conflitos e divisões, promovendo o caos e a destruição. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13, um anjo explica a Daniel que foi retardado por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia.
sugerindo uma batalha espiritual entre anjos e forças malignas. No entanto, os anjos caídos também têm limitações. Apesar de seu grande poder, eles não são onipotentes como Deus. Eles não podem criar vida, e seu poder é limitado pelo que Deus permite. A Bíblia nos mostra que Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas, incluindo os anjos caídos. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, vemos que Satanás só pode agir dentro dos limites estabelecidos por Deus. Os demônios, por outro lado, são geralmente considerados menos poderosos que os anjos caídos. Eles são frequentemente associados a possessões demoníacas, onde assumem o controle do corpo de uma pessoa, causando sofrimento e comportamento destrutivo. No Novo Testamento, Jesus e seus discípulos frequentemente expulsam demônios de pessoas, mostrando que, embora os demônios tenham poder, eles são impotentes diante da autoridade de Cristo. Em Marcos, capítulo 5, versículos 1-20, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios que causavam grande tormento ao homem. Uma das habilidades mais notórias dos demônios é a possessão demoníaca. Eles podem habitar em seres humanos e causar grande sofrimento, como visto em várias passagens do Novo Testamento. Em Marcos capítulo 5, versículos 1-20, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios que causavam grande tormento ao homem. Os demônios também podem influenciar os pensamentos e ações das pessoas, tentando-as a pecar e afastar-se de Deus. No entanto, assim como os anjos caídos, eles têm limitações. Eles não podem forçar alguém a pecar contra sua vontade, e sua influência é limitada pelo que Deus permite. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, somos instruídos a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Além disso, tanto os anjos caídos quanto os demônios estão sujeitos ao julgamento final de Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, lemos que o diabo, que os enganava, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Isso mostra que, apesar de seu poder atual, seu destino final é a derrota e o castigo eterno. Agora que exploramos as capacidades e limitações dos anjos caídos e dos demônios, vamos discutir seus objetivos e motivações no próximo capítulo. E você já se perguntou como esses seres espirituais operam? Deixe seu comentário abaixo. Objetivos e motivações. Para compreender melhor os anjos caídos e os demônios, é crucial explorar seus objetivos e motivações. Esses seres espirituais operam com intenções malignas, mas suas estratégias e metas podem variar. Os anjos caídos, liderados por Satanás, têm uma agenda clara: opor-se a Deus e destruir a humanidade. Desde sua rebelião, os anjos caídos têm se dedicado a frustrar os planos de Deus e a corromper a criação. Satanás, o líder dos anjos caídos, é descrito como o acusador dos nossos irmãos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele procura acusar e condenar os fiéis diante de Deus. A principal motivação dos anjos caídos é o orgulho e a rebelião. Eles rejeitaram a autoridade de Deus e buscam estabelecer seu próprio domínio. Em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, Lúcifer declara: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de ser como Deus é o que impulsiona suas ações. Os anjos caídos também têm como objetivo enganar a humanidade. Eles se apresentam como seres de luz e verdade para desviar as pessoas do caminho de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, lemos que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eles usam mentiras e enganos para confundir e corromper.
Além disso, os anjos caídos buscam causar destruição. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus descreve Satanás como o ladrão, que vem somente para roubar, matar e destruir. Eles incitam guerras, conflitos e desastres, promovendo o caos e a destruição no mundo. Os demônios, por outro lado, têm motivações ligeiramente diferentes. Embora também se oponham a Deus, seu foco principal é a possessão e opressão dos seres humanos. Eles buscam habitar em corpos humanos para causar sofrimento e destruição. Em Marcos, capítulo 5, versículos 1-20, vemos um exemplo de um homem possuído por uma legião de demônios que causavam grande tormento ao homem. Os demônios também têm como objetivo afastar as pessoas de Deus. Eles tentam influenciar os pensamentos e ações das pessoas, levando-as a pecar e a se afastar de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Além disso, os demônios buscam estabelecer seu domínio na terra. Eles trabalham para criar uma sociedade corrompida e afastada de Deus, promovendo ideologias e práticas que são contrárias aos ensinamentos bíblicos. Eles usam a tentação e o engano para influenciar líderes e indivíduos, moldando a cultura e a sociedade de acordo com seus objetivos malignos. Apesar de suas motivações malignas, tanto os anjos caídos quanto os demônios estão sujeitos ao julgamento de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, lemos que o diabo e seus seguidores serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse julgamento final é um lembrete de que, apesar de seu poder temporário, seu destino é a derrota e o castigo eterno. Agora que exploramos os objetivos e motivações dos anjos caídos e dos demônios, vamos discutir como eles se manifestam e interagem com os humanos no próximo capítulo. E você já se perguntou quais são as intenções desses seres espirituais? Deixe seu comentário abaixo. Manifestações e interações com humanos. Entender como os anjos caídos e os demônios se manifestam e interagem com os humanos é crucial para reconhecer e resistir suas influências. Esses seres espirituais têm diferentes formas de agir no mundo físico e espiritual. Os anjos caídos, como mencionamos anteriormente, têm a capacidade de se transformar em seres de luz para enganar os humanos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, lemos que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que eles podem aparecer de maneiras que parecem benignas e atraentes, mas que na verdade são enganosas e destrutivas. Além de suas aparições enganosas, os anjos caídos também podem influenciar os pensamentos e ações das pessoas. Eles usam mentiras e enganos para confundir e desviar as pessoas do caminho de Deus. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus descreve Satanás como o pai da mentira. Os anjos caídos semeiam dúvidas, medos e falsas crenças para afastar as pessoas de Deus. Os anjos caídos também podem instigar conflitos e divisões entre as pessoas. Eles promovem o ódio, a violência e a discórdia, causando destruição e sofrimento. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso indica que os anjos caídos estão ativamente envolvidos em influenciar eventos e pessoas para promover o mal. Os demônios, por outro lado, são frequentemente associados a possessões demoníacas. Eles podem habitar em corpos humanos e
causar grande sofrimento e comportamento destrutivo. No Novo Testamento, vemos vários exemplos de possessão demoníaca. Em Marcos capítulo 5, versículos 1-20, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios, que causavam grande tormento ao homem. Jesus expulsa os demônios, mostrando seu poder e autoridade sobre eles. A possessão demoníaca pode se manifestar de várias maneiras, incluindo comportamento violento, autodestrutivo e irracional. Os demônios podem causar doenças físicas e mentais, como visto em Lucas capítulo 13, versículo 11, onde uma mulher estava possuída de um espírito de enfermidade por 18 anos até ser curada por Jesus. Além da possessão, os demônios também podem oprimir espiritualmente as pessoas. Eles podem influenciar os pensamentos e emoções, causando depressão, medo e desespero. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso mostra que os demônios estão constantemente procurando maneiras de oprimir e destruir. Para se proteger contra essas influências malignas, a Bíblia nos instrui a vestir toda a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 17, Paulo descreve essa armadura espiritual, que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas ferramentas espirituais nos ajudam a resistir às tentações e ataques dos anjos caídos e dos demônios. Além disso, a oração e a fé são armas poderosas contra as influências malignas. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, somos instruídos a sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso mostra que ao nos submetermos a Deus e resistirmos ao mal, podemos vencer as forças malignas. Agora que exploramos como os anjos caídos e os demônios se manifestam e interagem com os humanos, vamos discutir o julgamento final e o destino eterno desses seres espirituais no próximo capítulo. E você, já teve alguma experiência com essas manifestações espirituais? Deixe seu comentário abaixo. Julgamento final e destino eterno. Os anjos caídos e os demônios, apesar de seu poder e influência temporários, estão destinados ao julgamento final e ao castigo eterno. A Bíblia é clara sobre o destino desses seres espirituais malignos. Os anjos caídos, liderados por Satanás, enfrentam um julgamento inevitável. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso indica que os anjos caídos estão aguardando seu julgamento final, onde serão punidos por sua rebelião contra Deus. Em Judas, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia reforça essa ideia. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Esses versículos mostram que os anjos caídos estão atualmente presos e aguardando seu destino final. O destino final dos anjos caídos é descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago, de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Este lago de fogo é o destino final de Satanás e seus seguidores, onde serão atormentados eternamente. Os demônios também compartilham desse destino. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus fala sobre o destino dos ímpios. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Este fogo eterno foi preparado especificamente para o diabo e seus anjos, incluindo os demônios. Esse julgamento final é uma consequência de sua rebelião e oposição a Deus. Apesar de seu poder temporário, sua derrota é certa. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, lemos sobre a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Além disso, a Bíblia nos mostra que os fiéis em Cristo têm autoridade sobre esses seres malignos. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso nos dá confiança de que, através de Cristo, temos poder sobre os anjos caídos e os demônios. O julgamento final dos anjos caídos e dos demônios é um lembrete da justiça de Deus. Ele não permitirá que o mal permaneça impune. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, lemos que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esse lago de fogo é o destino final de todos os que se opõem a Deus, incluindo os anjos caídos e os demônios. Para os fiéis, esse julgamento final é uma fonte de esperança. Sabemos que o mal será derrotado e que Deus reinará supremo. Em Romanos, capítulo 16, versículo 20, Paulo escreve: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esse versículo nos lembra que a vitória final pertence a Deus e seus seguidores. Agora que exploramos o julgamento final e o destino eterno dos anjos caídos e dos demônios, vamos discutir suas representações na cultura e literatura no próximo capítulo. E você sabia sobre o destino final desses seres espirituais? Deixe seu comentário abaixo. Representações na cultura e literatura. Os anjos caídos e os demônios têm sido representados de diversas maneiras na cultura e na literatura ao longo dos séculos. Essas representações muitas vezes refletem as crenças e temores da sociedade em relação ao mal e ao sobrenatural. Na arte e na literatura, os anjos caídos são frequentemente retratados como seres majestosos e trágicos. Um dos exemplos mais famosos é o poema épico Paraíso Perdido, de John Milton, escrito no século XVII. Neste poema, Lúcifer é descrito como um anjo poderoso e belo que se rebela contra Deus e é expulso do céu. A obra de Milton influenciou profundamente a visão popular de Satanás como um ser carismático e trágico. Na pintura, artistas como Gustave Doré e William Blake criaram imagens icônicas de anjos caídos. Doré, por exemplo, ilustrou Paraíso Perdido, com gravuras impressionantes que capturam a queda de Lúcifer e seus seguidores. Blake, por sua vez, criou uma série de ilustrações que exploram temas de rebelião e redenção. Os demônios também têm uma presença significativa na cultura e na literatura. Eles são frequentemente retratados como seres grotescos e malévolos que buscam corromper e destruir a humanidade. Na literatura medieval, os demônios eram personagens comuns em histórias de exorcismo e batalhas espirituais. Obras como O Martelo das Feiticeiras, Maleus Maleficarum, um tratado sobre caça às bruxas, descrevem detalhadamente as ações e características dos demônios. Na literatura moderna, os demônios continuam a ser figuras populares. Livros como O Exorcista, de William Peter Blatty, e A Guerra dos Tronos, de George R.R. Martin, apresentam demônios e possessões demoníacas como elementos centrais de suas tramas. Essas obras refletem o contínuo fascínio e temor da sociedade em relação ao mal sobrenatural.
No cinema, os anjos caídos e os demônios são frequentemente retratados em filmes de terror e fantasia. Filmes como Constantine, Anjos Rebeldes e Legião exploram as batalhas entre anjos caídos e forças do bem. Esses filmes, muitas vezes, combinam elementos de mitologia, religião e horror para criar histórias cativantes e assustadoras. Os demônios são especialmente populares no gênero de terror. Filmes como O Exorcista, O Bebê de Rosemary e Invocação do Mal apresentam possessões demoníacas e exorcismos como temas centrais. Essas representações refletem os medos profundos da sociedade em relação ao mal e ao desconhecido. Além da literatura e do cinema, os anjos caídos e os demônios também aparecem em jogos, quadrinhos e programas de televisão. Jogos como Diablo e Doom apresentam batalhas épicas contra forças demoníacas. Quadrinhos como Hellboy e Spawn exploram temas de redenção e luta contra o mal. Programas de televisão como Supernatural e Lucifer apresentam personagens e histórias baseadas em anjos caídos e demônios. Essas representações culturais têm um impacto significativo na compreensão teológica dos anjos caídos e dos demônios. Elas moldam as percepções populares e influenciam as crenças das pessoas. No entanto, é importante lembrar que muitas dessas representações são ficcionais e podem não refletir a verdade bíblica. A Bíblia nos fornece uma visão clara e consistente dos anjos caídos e dos demônios. Ela nos ensina sobre sua origem, natureza e destino. Ao estudar as Escrituras, podemos obter uma compreensão mais profunda e precisa desses seres espirituais e de suas intenções. Agora que exploramos as representações culturais e literárias dos anjos caídos e dos demônios, vamos discutir a batalha espiritual e as estratégias de resistência no próximo capítulo. E você já viu alguma representação de anjos caídos ou demônios que te impressionou? Deixe seu comentário abaixo. Batalha espiritual e estratégias de resistência. A batalha espiritual é uma realidade constante para os cristãos. A Bíblia nos ensina que estamos em uma guerra contra forças espirituais malignas, incluindo os anjos caídos e os demônios. Para vencer essa batalha, é crucial entender as táticas do inimigo e as estratégias de resistência que Deus nos fornece. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo escreve: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Esta passagem nos lembra que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais malignas. Uma das táticas mais comuns dos anjos caídos e dos demônios é a tentação. Eles procuram explorar nossas fraquezas e nos levar ao pecado. Em Gênesis capítulo 3, vemos como Satanás, na forma de uma serpente, tentou Eva no jardim do Éden, levando-a a desobedecer a Deus. Da mesma forma, eles continuam a tentar os seres humanos hoje, usando mentiras e enganos para nos afastar de Deus. Para resistir à tentação, a Bíblia nos instrui a vestir toda a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 17, Paulo descreve essa armadura espiritual. "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura tem um propósito específico. O cinto da verdade nos ajuda a discernir as mentiras do inimigo. A couraça da justiça protege nosso coração contra a injustiça e o pecado. Os calçados do Evangelho da Paz nos preparam para compartilhar a mensagem de Cristo. O escudo da fé nos protege contra os ataques do inimigo. O capacete da salvação nos lembra da nossa segurança em Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva contra o mal. Além da armadura de Deus, a oração é uma arma poderosa na batalha espiritual. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, somos instruídos a sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A oração nos ajuda a nos submeter a Deus e a resistir ao diabo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo nos exorta a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A fé também é essencial na batalha espiritual. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, somos encorajados a resistir, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. A fé nos dá a força para resistir às tentações e ataques do inimigo. Além disso, o discernimento espiritual é crucial. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, somos instruídos a não crer em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O discernimento nos ajuda a identificar e resistir às influências malignas. A comunidade cristã também desempenha um papel vital na batalha espiritual. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos encorajados a não deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros crentes nos fortalece e nos ajuda a resistir ao mal. Finalmente, é importante lembrar que a vitória final pertence a Deus. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo escreve: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Essa promessa nos dá esperança e confiança na vitória final sobre o mal. Agora que exploramos a batalha espiritual e as estratégias de resistência, vamos discutir as implicações teológicas da distinção entre anjos caídos e demônios, no próximo capítulo. E você, como tem enfrentado a batalha espiritual em sua vida? Deixe seu comentário abaixo. Implicações teológicas da distinção. A distinção entre anjos caídos e demônios tem implicações significativas para a teologia cristã e para a compreensão da cosmologia bíblica. Compreender essas diferenças nos ajuda a ter uma visão mais clara da batalha espiritual e da natureza do mal. Uma das principais implicações teológicas dessa distinção é a compreensão da origem do mal. Os anjos caídos, liderados por Satanás, são seres criados que se rebelaram contra Deus. Essa rebelião é um testemunho do livre-arbítrio que Deus deu às suas criaturas. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 e 15, e Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 19, vemos a história da queda de Lúcifer, que por orgulho desejou ser igual a Deus e foi expulso do céu. Por outro lado, a origem dos demônios é mais debatida, mas uma interpretação comum é que eles são os espíritos dos Néfilim, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Essa distinção nos ajuda a entender que o mal não é uma força autônoma, mas uma corrupção da criação original de Deus. Outra implicação teológica importante é a compreensão da hierarquia e autoridade no reino espiritual. Os anjos caídos e os demônios têm diferentes níveis de poder e autoridade.
Os anjos caídos, como Satanás, mantêm uma posição de liderança e têm uma influência significativa. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo fala sobre principados e potestades, indicando uma estrutura hierárquica entre as forças do mal. Essa hierarquia nos ajuda a entender a organização do reino das trevas e a natureza da oposição espiritual que enfrentamos. Saber que existem diferentes níveis de autoridade entre os seres malignos nos ajuda a estar mais preparados para a batalha espiritual. A distinção entre anjos caídos e demônios também tem implicações para a doutrina da redenção. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo e libertar aqueles que estão sob seu domínio. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, lemos: "Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo." Entender a diferença entre anjos caídos e demônios nos ajuda a apreciar a magnitude da obra redentora de Cristo. Ele não apenas venceu o pecado e a morte, mas também derrotou as forças espirituais do mal. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." Além disso, a distinção entre anjos caídos e demônios nos ajuda a compreender melhor a natureza da tentação e do engano. Os anjos caídos, como Satanás, são mestres do engano e usam suas habilidades para desviar as pessoas do caminho de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, lemos que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por outro lado, os demônios estão frequentemente envolvidos em possessões e opressões espirituais. Eles buscam habitar em corpos humanos e causar destruição. Essa diferença nos ajuda a entender as diferentes estratégias usadas pelas forças do mal para tentar e oprimir os seres humanos. Finalmente, a distinção entre anjos caídos e demônios tem implicações para a escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. A Bíblia nos ensina que tanto os anjos caídos quanto os demônios serão julgados e lançados no lago de fogo. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, lemos que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa visão escatológica nos dá esperança e confiança na vitória final de Deus sobre o mal. Sabemos que, apesar das batalhas que enfrentamos agora, o destino final dos anjos caídos e dos demônios é a derrota e o castigo eterno. Agora que exploramos as implicações teológicas da distinção entre anjos caídos e demônios, vamos discutir as lições espirituais e aplicações práticas dessa compreensão no próximo capítulo. E você, como essa distinção tem impactado sua compreensão da batalha espiritual? Deixe seu comentário abaixo. Lições espirituais e aplicações práticas. Compreender a distinção entre anjos caídos e demônios não é apenas uma questão teológica, mas também tem importantes lições espirituais e aplicações práticas para a nossa vida cotidiana. Essas lições nos ajudam a viver de maneira mais consciente e preparada para enfrentar as batalhas espirituais. Uma das primeiras lições que podemos aprender é a importância do discernimento espiritual. Saber que os anjos caídos podem se transformar em seres de luz, como mencionado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, nos alerta para a necessidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Devemos estar sempre atentos e testar os espíritos, como nos instrui 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Outra lição importante é a necessidade de estar espiritualmente preparado.
A batalha espiritual é real e precisamos estar armados com a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 17. Isso inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças nos ajuda a resistir aos ataques do inimigo e a permanecer firmes na fé. A oração é uma ferramenta poderosa na batalha espiritual. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, somos instruídos a sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A oração nos ajuda a nos submeter a Deus e a resistir ao diabo. Devemos orar continuamente, como nos exorta 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. A fé é essencial para vencer as batalhas espirituais. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, lemos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé nos dá a força para resistir às tentações e ataques do inimigo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, somos encorajados a resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Além disso, a comunhão com outros crentes é vital. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, somos encorajados a não deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em comunhão com outros crentes, nos fortalece e nos ajuda a resistir ao mal. Outra aplicação prática é a importância de conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é nossa espada espiritual, como mencionado em Efésios capítulo 6, versículo 17. Devemos estudar e meditar na palavra de Deus para estar preparados para enfrentar as mentiras e enganos do inimigo. Em Salmos capítulo 119, versículo 11, lemos: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Também é importante lembrar que, apesar das batalhas que enfrentamos, a vitória final pertence a Deus. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo escreve: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa promessa nos dá esperança e confiança na vitória final sobre o mal. Além disso, devemos estar cientes das estratégias do inimigo. Os anjos caídos e os demônios usam várias táticas para tentar e oprimir os seres humanos. Devemos estar vigilantes e não ignorar suas artimanhas. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo escreve: Para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis. Finalmente, devemos viver uma vida de santidade e submissão a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, somos instruídos a sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A santidade e a submissão a Deus nos protegem das influências malignas e nos ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus. Agora que exploramos as lições espirituais e aplicações práticas da distinção entre anjos caídos e demônios, vamos concluir nosso estudo com uma mensagem final e chamada para a ação. E você, como pode aplicar essas lições em sua vida cotidiana? Deixe seu comentário abaixo. Chegamos ao final do nosso estudo sobre as diferenças entre os anjos caídos e os demônios. Ao longo deste vídeo, exploramos suas origens, hierarquias, capacidades, objetivos, manifestações, julgamento final, representações na cultura, estratégias de resistência e as implicações teológicas dessa distinção. Compreender essas diferenças é crucial para a nossa vida espiritual e nos ajuda a estar melhor preparados para enfrentar as batalhas espirituais. Os anjos caídos, liderados por Satanás,
São seres poderosos que se rebelaram contra Deus e continuam a se opor ao seu plano. Eles usam enganos e mentiras para desviar as pessoas do caminho de Deus. Os demônios, por outro lado, são frequentemente associados a possessões e opressões espirituais, buscando causar sofrimento e destruição. A Bíblia nos fornece as ferramentas necessárias para resistir a essas forças malignas. Vestir a armadura de Deus, orar continuamente, ter fé, conhecer a palavra de Deus e viver em comunhão com outros crentes são estratégias essenciais para vencer a batalha espiritual. Além disso, devemos estar atentos às táticas do inimigo e viver uma vida de santidade e submissão a Deus. Lembre-se, a vitória final pertence a Deus. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo nos assegura que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa promessa nos dá esperança e confiança na vitória final sobre o mal. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário. Qual parte deste vídeo mais te chamou a atenção? Compartilhe suas experiências e vamos crescer juntos na fé. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.